teve a grave preocupação de analisar a problemática da criatura humana, não apenas durante a sua trajetória terrestre, principalmente aquilo que sucede além da morte. Porque ao nos apresentar o Espiritismo, ele teve a preocupação de demonstrar que esta ciência nova era semelhante aos microscópios e aos telescópios, que haviam descoberto as micro e as macropartículas. Elas sempre existiram, mas a ignorância cultural da sociedade tinha apenas uma ideia. Graças a esses notáveis instrumentos, foi possível entender-se a vida da energia, tanto naquilo que significavam as cotas mínimas, como também as grandes construções galácticas. O Espiritismo, por sua vez, veio apresentar o desconhecido mundo dos espíritos, utilizando-se do micro e do macrocosmo, da mediunidade, de tal forma que, através do telescópio, como do microscópio, foi possível penetrar no mundo além da matéria e demonstrar que realmente a vida é única. As indumentárias carnais variam de acordo com a necessidade da evolução. É única porque desde quando o criado ser, a imortalidade acompanha-o, até atingir o estado de plenitude que lhe está reservado pelo próprio destino. Mas também veio demonstrar que nesse ínterim o ser experiencia as reencarnações, trocando de indumentária física de acordo com a necessidade antropossócio-psicológica da evolução. E a grande preocupação do insigne mestre atinge a sua culminância quando publica O Céu e o Inferno. Temas tradicionais que as antigas religiões ortodoxas haviam estabelecidos como básicos para o bom ou mau desempenho da criatura humana na Terra. A tese a respeito do céu como do inferno é tão antiga na condição de arquétipo como o próprio indivíduo, graças à consciência. A consciência estabelece-lhe aquilo que lhe deve acontecer, tanto durante a jornada terrestre, como depois dela, como muito bem foi apresentada agora pelo nosso querido Daniel. Todas as doutrinas ancestrais apresentam-nos a conceituação das bênçãos, como também das punições, a partir do pensamento de Sísifo, da tradição mitológica dos gregos, à visão de Mohammed, quando ele percebe a glória que está reservada ao muçulmano fiel, e também a punição severa àquele que não soube cumprir com as obrigações estabelecidas no Corão. Coube, no entanto, a Jesus demonstrar que é a consciência do indivíduo que lhe estabelece a realidade da sua própria evolução e que o céu e o inferno são estados de consciência, nem o Tártaro, nem o Hades, nem também o Estígias, por cujas águas atravessavam as almas na direção da outra margem, para receber a punição ou para receber o prêmio da sua jornada terrestre, mas a consciência. Este ser extraordinário que foi Jesus, hoje considerado o maior psicoterapeuta da humanidade, pela notável psiquiatra alemã, doutora Hannah Wolff, indubitavelmente, foi que melhor definiu esse estado de consciência ao estabelecer a lei de amor. O amor, no conceito de Jesus, é a base da vida. Se recordarmos aqueles que o anteciparam,
Não houve entre eles uma preocupação a respeito desse sentimento notável. Se nós olharmos Moisés 2 vezes, ele se refere ao amor a Deus no primeiro mandamento, mas também aos pais, como sendo resultado da nossa vida carnal. Se buscarmos Buda, ele falando-nos a respeito da compaixão, do caminho do meio, da necessidade do indivíduo ter o sentimento de piedade profunda. Ele, no entanto, estabelece que o amor é a base da vida e, na atualidade, o amor deixou de ser uma proposta de natureza religiosa para ser psicoterapêutica, porque aquele que ama não adoece, isto é, ele não se torna doente. Ele pode ter doenças, que é um fenômeno natural do processo evolutivo da própria matéria, mas não se torna um doente convencional. Mais tarde, quando Allan Kardec se preocupa em nos apresentar esse céu como esse inferno, através da consciência, ele recorre à mitologia grega, especialmente para explicar o efeito que produz nas almas o tormento apresentado na vida. E na tradução que ele fez do Telêmaco, ele nos traz a herança ancestral da Grécia pré-clássica. Mas, ao mesmo tempo, ele vai demonstrar, como também foi dito pelo nosso antecessor, que o inferno é um estado de consciência, especialmente a consciência de culpa. E se nós avançarmos na história da moderna psicoterapia, teremos a ocasião de ver o Dr. James Hollis, esse notável psicoterapeuta norte-americano, considerado um dos melhores do século XXI, numa obra formidanda, que são Os Pântanos da Alma. Ele nos narra uma história que bem traduz a questão do céu e do inferno dentro de nós na atualidade, procurando demonstrar que a criatura humana, apesar do verniz social, da educação, dos hábitos saudáveis ou não, ainda mantém aquela herança de natureza primitiva, as suas marcas de reações profundas, como Freud teria ocasião de destacar ao estudar profundamente a libido, demonstrando que há um verniz e que, além do verniz, há a realidade do ser, um tanto primário, um tanto selvagem, que reage não de acordo com o self, mas de acordo principalmente com o ego. Essa herança bem próxima do nosso processo de evolução, no qual o arquétipo sombra exerce um papel fundamental. Na vida notável do Dr. James Hollis, as experiências de consultório são fascinantes. E entre as muitas que ele nos narra na obra citada, recordo-me de uma paciente sui generis que o desafiou através de um telefonema. A sua agenda estava completa. E até hoje, com mais de 80 anos, ele é imensamente procurado. E ainda se constitui uma referência na área da psicoterapia. Alguém telefona-lhe e pede-lhe uma consulta. Ele demonstra que não é possível, porque a agenda é muito grande e o número de clientes é expressivo, além das suas possibilidades de atender. Mas a outra voz lhe disse: em realidade, eu não desejo uma psicoterapia. Seria talvez melhor dizer que eu necessito de confessar-me, mas eu não tenho crença religiosa. Eu prefiro confessar-me a um terapeuta. E nessa confissão, que vai demorar mais ou menos 2 horas, eu não desejo que o senhor diga nada, absolutamente nada. Eu quero falar. Desejo expressar o que vai pela minha alma. Apenas isso. Eu lhe pagarei para que me ouça. Ele ficou curioso. E depois de reflexionar um pouco, estabeleceu um horário. E a paciente lhe disse: meu nome é Ilse.
ele havia notado uma peculiaridade no seu inglês. Embora falasse corretamente, havia a característica de que o inglês não era sua língua madre. Então ficou curioso, principalmente quando ela disse: o senhor receberá amanhã ou depois uma fotografia minha. Olhe-me bem. Bem, essa fotografia já faz alguns anos, mas eu tenho a impressão de que ela vai lhe dizer quem sou. E ele de imediato procurou na agenda um horário noturno, era o único que ele poderia atender, a fim de marcar-lhe a consulta o mais breve possível, conforme era solicitado. Dessa maneira, ele ficou aguardando a chegada de Ilsa. E no dia aprazado, ele havia tido uma noite peculiar. A curiosidade e o anseio haviam-no impedido de dormir quando chega a paciente. Era uma senhora de 70 anos aproximadamente. A fotografia era do passado. Tratava-se de uma jovem muito bela, entre 20 e 25 anos. Agora, embora houvessem os traços da antiga beleza, também havia a marca profunda de uma melancolia. A sua face estava assinalada pela tristeza, por essa dor de uma consciência marcada pela inquietação. Depois da saudação convencional, ela disse-lhe: eu sou polonesa. Tive a honra de nascer no país que nos deu Chopin. Mas era um dia 1944. Eu sou de nascimento, de tradição, pertencente a este povo sofrido da Europa. Eu me encontrava na cidade de Lublin e estava na feira. Era uma sexta-feira. A praça estava cheia de judeus. Preparavam-se para o sabá. E então eu me encontrava tranquila quando os camborões, os caminhões da Gestapo, cercaram a praça e começaram a reter os judeus. Pode o senhor imaginar a gritaria em frene? Todos eles diziam que eram cristãos, faziam o sinal da cruz, recitavam o Pai Nosso, até que também eu fui pegada e expliquei que eu era polonesa. Podia observar-se pela minha forma de falar. A minha família era distinta. Até mesmo o nome da praça em que nós estávamos pertencia a um ancestral nosso, que eu era perfeitamente cristã. Não estava, portanto, dentro daquela situação lamentável, porque passavam os hebreus. Mas o guarda não acreditou. Eu lhe falei que sabia orar qualquer uma das preces católicas, mas ele continuou sorrindo zombeteiramente e dizendo que naquele momento todo mundo era cristão, mas ele não acreditava. E, ademais, havia um detalhe: fosse eu quem fosse, o que eu estava observando ali na praça não podia ser narrado lá fora. Então, de qualquer forma, eu ia para o cárcere. E me jogou no camburão como se eu fosse um objeto mal usado. Eu não podia acreditar. 20 anos de idade. A minha família jamais saberia o que me aconteceu. Nesse momento terrível da tragédia, eu comecei a pensar em Deus. Onde estava Deus? Afinal, o que ele fizera? Era uma jovem dedicada, tinha os meus sonhos, os meus ideais. Mas nada disso valia naqueles dias terríveis, em que os campos de concentração estavam abarrotados, em que os fornos crematórios já o sabíamos. Cá fora, já tínhamos ideia do número daqueles que eram sacrificados no Holocausto. E o camborão, durante a noite, continuou viajando, todo dia, toda noite até Majdanek, onde fui jogada num campo de concentração. A fila terrível, a separação de mulheres, crianças, idosos, doentes. As duas filas fatais, uma que se dirigia à esquerda, a outra à direita. Até então eu não sabia de que se tratava realmente. E a fila começa a avançar. A noite era tenebrosa. A dor e a saudade dos meus familiares, a incerteza. Então eu pude ver adiante o pavilhão terrível, o pavilhão que deveria ser o lugar onde eram atirados os infelizes
para a intoxicação, para a morte. E logo ao lado o forno crematório, o odor de carne humana no ar. Era impossível aceitar que aquilo estivesse acontecendo comigo. E fomos andando. Do lado direito, uma jovem judia, com 2 crianças, uma ao colo, um olhar tranquilo, criança de 1 ano no máximo. A outra segurava-lhe a saia, inquieta, chorava. E o guarda, com fuzil e baioneta calada, empurrava. Ela então me olhou. Olhou-me com aquele silêncio terrível que fala milhares de palavras. Ela me olhou terrivelmente, suplicando que pelo menos eu pegasse uma das crianças. Eu tinha uma chance. Eu estava na fila que não iria morrer. Iria para os trabalhos forçados. A morte viria depois, naturalmente, pela fome, pela exaustão. Mas não era de imediato, havia uma chance. Então ela apresentou com os olhos a outra criança que estava no seu braço. O guarda estava distraído. E ela então quis falar. Eu jamais esquecerei aquele olhar ansioso. E fomos aproximando-nos. Quando estávamos a poucos passos da porta de entrada do pavilhão de gás, aconteceu o pior. Aquilo que eu nunca poderia imaginar. Ela, utilizando-se da distração do guarda, tentou passar o seu filho pequeno, e também aquele menor. E eu, que desejava viver, não tive o menor sentimento de solidariedade. Empurrei a criança de volta e afastei-me da outra e vi-a entrar. A porta fechou-se. Eram mais de 200 pessoas, como vim a saber mais tarde, ali apertadas que morreriam em 20 minutos, aspirando o gás fatal da morte. E eu fui levada para o lado esquerdo e sobrevivi. Quando os russos chegaram a Majdanek e nos libertaram, eu era um cadáver que respirava. A carne, os ossos, o desencanto, a dor, a perda de sentido da vida, o inferno. Eu vivi o inferno do campo de concentração. Todas as asperezas, toda a imundícia, as enfermidades mais vis tomaram conta do meu corpo, da minha alma. E eu me voltei contra Deus. Odiei-o, porque comigo a minha família tinha viajado para os Estados Unidos um pouco antes. Eu deveria viajar depois, mas não tive tempo. Como poderia acontecer aquilo? Saí amargurada. Fui para um campo de refugiados. O Dr. Hollis, atrás da paciente, escutava-lhe a narração. O quadro vivo do seu desespero estava na voz, que agora tremia. Tinha um toque de rouquidão, de desespero. Mas para que viver? Do lado de fora, não havia mais nada. A Polônia praticamente fora arriscada do mapa. A cidade de Lublin havia desaparecido, 2 ou 3 paredes de pé. Fora arrasada completamente. Mas o desejo de viver... Eu estava com quase 23 anos. Havia tanto tempo pela minha frente. Eu deveria esquecer-me, mas o olhar daquela judia continuava fitando-me. A minha indiferença pelo destino das 3, da mãe, das crianças, eu poderia, pelo menos, ter salvo uma criança ou prolongado a sua existência infeliz naquele inferno. Mas não o fiz. Bem, a vida ganhou. Eu me recompus. A minha família teve informações de que eu estava viva e eu vim para Chicago. Com os anos, aprendi a língua inglesa. Adaptei-me aos hábitos americanos. Esqueci-me temporariamente daquele olhar. Matriculei-me numa universidade. Tornei-me biblioteconomista. E fui trabalhar em uma biblioteca em Chicago. Mas dizem as tradições que o nosso destino está escrito nas estrelas. Será? Havia dor ainda em a sua narrativa,
Mas havia também um toque de céu. Ela tivera alguns dias de alegria, de esperança. Vivia numa sociedade que a recebeu muito bem, que lhe deu ensejo de viver, e a memória abençoou-a com o tênue véu do esquecimento. Foi um dia, não fazia muito, ela desceu ao depósito, onde estavam os velhos periódicos encadernados. Eles estavam muito bem guardados, porque narravam principalmente a história da Segunda Guerra Mundial. E uma fatalidade levou-a àquela coleção bem encadernada da guerra na Europa, dos crimes da Gestapo, das tropas SS. E eu, sem me dar conta, movida por uma curiosidade quase infantil, tirei um volume. O volume era 1944, o ano em que eu fui a Majdanek. Aquele campo terrível voltou agora à minha mente, e eu sentia o desespero daquelas horas terríveis, passadas naquele ambiente infernal, onde a esperança havia batido as portas. É verdade que na Divina Comédia, na entrada do inferno, tem escrito com letras em fogo: aqui desaparece a esperança, porque quem entra lá não tem mais saída. E então eu abri, mas abri exatamente na página em que estava a fotografia que eu lhe mandei. Os alemães eram metódicos, eram cuidadosos, anotavam tudo, fotografavam. E está a minha fotografia no momento em que eu empurro a criança. Então ele conseguiu pegar-me na hora trágica da minha vida, e quando eu me vi, e ainda pude ver a criança assustada me olhando, tudo voltou. Todas as lembranças. Eu então, para libertar minha alma do sofrimento, tornei-me judia. Fui estudar o judaísmo, penetrei nas suas lições, mas não me adaptei, não consegui ser fiel à história daquele povo, à sua dor, à perseguição de que ele foi vítima, através da história, o cativeiro no Egito, na Babilônia. Tudo isso passava pela minha mente, não se adaptava. Eu então abandonei. Tentei novamente ser cristã, mas porque Deus me fizera aquilo, fiquei atormentada. Os meus dias têm sido terríveis e eu não tenho mais religião. Não acredito em nada, mas há na tradição, existe na tradição dos judeus, uma tese de que se nós nos confessarmos a um determinado número de pessoas justas, nós ganharemos o reino dos céus. E o Senhor é a primeira pessoa justa que eu encontro. Aí está a minha história. Será que eu terei perdão? É a minha culpa. A culpa é como um punhal atravessado na garganta do indivíduo. Qualquer movimento que ele faz, aí está a culpa destruindo-lhe a alegria de viver. E eu agora irei procurar os demais 23 para os 24 justos concederem-me o reino dos céus. Eu poderia rever a fotografia pela última vez. Então eu mostrei o pedaço de jornal, a fotografia amassada, olhou-a, continuou alguns comentários e disse: era só isso que eu desejava. Mas não diga nada, eu não quero ouvir nada. Eu somente quero pôr para fora essa dor, essa culpa que me fere a alma com brasa. Eu vivo o inferno porque eu não tenho alegria, não tenho esperança. Esse remorso me consome como labareda que queima sem destruir. Na saída, tome o dinheiro com que pagou a consulta. Afinal, eu não lhe disse nada. Não mereço a recompensa do seu salário. Muito obrigado. Ela levantou-se. Era uma mulher de 70 e poucos anos.
Ainda pude perceber que realmente deveria ter sido muito bela. Mas a amargura era tanta que ela exudava esse sofrimento que a martirizava. Ela saiu, e eu não sei. Eu não sei se ela encontrou os outros 23 justos. Eu não sou um homem justo. Eu apenas examino as almas. Eu penetro no pântano das mentes humanas, no inconsciente profundo, e tento limpar esse inconsciente para que a pessoa tenha um pouco de saúde emocional e possa viver. Eu espero que um dia Ilse leia a narrativa que eu coloco nesse livro e tenha a sua alma lenida, diminuídas as dores infernais. E depois que eu li o drama, a tragédia dessa jovem, hoje possivelmente octogenária, porque o livro tem uns 8 anos, mais ou menos, que foi publicado em inglês e traduzido recentemente à língua portuguesa, e que Ilse haja saído do seu inferno, porque ela pode colocar o auto-perdão. Quando Jesus nos propôs o perdão, que não eram apenas 7 vezes, nem 70 vezes 7 vezes, que o perdão deveria ser permanente, um perdão contínuo, mas não apenas ao próximo, a si mesmo. Esse auto-perdão, nós temos o direito de perdoar-nos, de nos darmos uma chance, já que o verdadeiro amor a Deus, acima de todas as coisas, está numa relação complexa ao do próximo quanto ou como a nós mesmos. É indispensável o alto amor. Ninguém merece um amor maior do que aquele que devemos ter-nos. Esse amor que nos ajuda no desenvolvimento intelecto-moral, que nos torna pessoas melhores. Esse amor que nos ajuda a transformar a divina chispa em uma labareda que arde, capaz de queimar todas as impurezas interiores para nos aproximar de Deus. Aliás, esse Deus que está em latência dentro de nós, que aguarda o momento da plenitude, conforme o conceito junguiano, esse instante em que nós atingiremos o estado de perfeição, a perfeição relativa, porque somente Ele é a perfeição absoluta. É necessário que esse alto amor, plenificando-nos, enseje o nosso perdão às nossas falhas, mas nos ajude também nos momentos terríveis em que as labaredas infernais da consciência parecem queimar-nos, se extinguir-se, conforme a tradição das doutrinas ortodoxas. E é curioso, porque também eu passei por um terrível inferno na juventude, católico, quando os fenômenos mediúnicos convidaram-me à reflexão profunda. O meu sacerdote me dizia: é Satanás. É Satanás que deseja arrebatá-lo das mãos de Deus. Aos 7 anos, realmente eu via Satanás, aquela entidade perversa e cruel, que me fitava e dizia: vou matar-te, mas antes eu vou extenuar-te, vou sugar as tuas energias, eu te farei andar por uma estrada apertada, pisando calhaus e cardos, tu me pagarás. E utilizava-se de expressões chulas que eu não sabia o significado. Mas Deus houvera colocado no meu caminho um ser tutelar, a minha mãe, analfabeta, que me acarinhava a cabeça e dizia: meu filho, o demônio não pode ser maior do que Deus. Eu não entendo porque Deus faz assim com você, mas eu também sofro. Nós dois sofremos. E me alentava com a certeza de que se eu orasse, eu me libertaria do demônio. E eu orava tanto. Os joelhos tinham calos diante do altar do Santíssimo Sacramento. Preservava a chama que não se pode apagar nunca. Ali estava chorando, vendo
e sofrendo. E passaram-se os anos, muitos anos, tantos que nos tornamos amigos. Havia um sentimento de ódio e de amor. Eu estava tão acostumado com esse espírito que o inferno virou um pouco de purgatório. As labaredas diminuíram, eu digo, eu acho que eu estou saindo do purgatório. E do purgatório, o próximo passo é o céu. Então eu vou ter muita paciência. E ele me dizia, mas eu te jogarei no inferno novamente. E assim foram passando os anos. Em 1956, eu estava com 29 anos. A doutrina espírita me havia luarizado as noites indormidas, os dias difíceis, sim, porque de quando em quando algum ser quase angélico também me aparecia e me dizia, para frente, meu filho, tem coragem, tem ânimo, o Senhor te pede que tenhas paciência. Mas eu achava que a paciência demorava muito. Dos 7 aos 26 anos era muita paciência. E me pedia ainda mais paciência para o futuro, quando isso ia acabar. E numa noite, depois de haver proferido uma conferência no Rio de Janeiro, eu tive uma visão, um transe, que eu vou explicar e que desejo elucidar, que não foi uma visão perfeita, foi uma ideoplastia dos espíritos nobres para me darem forças. Eu fui deitar, porque havia estado num bairro muito pobre da região sul, ou melhor, norte do Rio de Janeiro. E havia estado com pessoas muito sofridas. Antes eu havia passado pelo leprosário de Jacarepaguá. Ali estivera com um homem admirável, Amazonas Hércules. Seu nome é porque ele era o biótipo do atleta. Era um Hércules. Seu nome de origem é Amazonas. Hércules por causa dos bíceps. Naquele tempo não havia academia, sim, mas havia outras formas de desenvolver os músculos. E as criaturas pareciam orangotangos da praia. Aquela força muscular, tinha um caminhar próprio para que os músculos, os bíceps, pudessem caber no tórax. E a Amazonas era desses. Ali então, visitando a casa espírita que eles haviam erguido, eu pude ver umas borras sobre a cal. E o Amazonas disse, do nosso sangue. Como nós não temos sensibilidade nas mãos, a cal virgem nos queimava e o sangue descia, enquanto nós passávamos a cal aqui no Santuário da Caridade. Era um pedaço do céu dentro daquele inferno de Hanseníase. Nessa época, estava recém-descoberta a terapêutica para a cura médica. O Promin e outras substâncias já evitavam o desenvolvimento da hanseníase. E havia esperança de uma cura clínica, pelo menos durante um bom período. Mas ele era o anjo dedicado aos sofredores. Havia realizado um trabalho de assistência social no bairro que comovia, e eu havia passado por lá. Havia sentido a dor da sua alma. Ele era um cantor de ternura. Sabia sorrir, deformado, claudicando da perna direita, arrastando-se, quase cego, bendizendo a lepra. Então eu vi que a sua era uma lepra menor do que a minha, porque a dele era visível, mas a minha estava lá dentro, e é natural que um dia ela fosse sair. Ele tivera a grande ventura de exteriorizar a tragédia que o consumia desde épocas recuadas. E eu apenas estava expungindo. E naquela noite de emoções inolvidáveis, voltei para a casa em que me hospedava. Aliás, eu não era hóspede, era um móvel da casa. Porque me hospedei tantos anos, mais de 20 anos, que eu já era da família. Então eu tinha a roupa de cama, eu tinha o sabonete também, que aliás era substituído periodicamente, não foi perpétuo. E então, como era natural, eu me deitei. E foi a noite mais doçurosa da minha existência. E eu sonhei que me encontrava numa região paradisíaca, a gramínea verde e delicada estava em confraternização com o céu de azul turquesa. Havia uma luminosidade indescritível,
porque não havia um foco de luz. Era uma luminosidade idêntica, um tanto azul arroxeada, em que tudo era visível. As estrelas fulgiam na abóbada celeste, cantando uma sinfonia de luz prateada. E então eu estava acompanhado do amigo que foi o braço direito da minha vida, na atividade que o Senhor me propusera para atender crianças órfãs, que havia perdido os pais na carne ou órfãs sociais. Quando de repente eu olhei para cima e vi que as nuvens que apareceram repentinamente formavam o rosto em perfil. Eu então, deslumbrado, segurei o braço do Nilson e gritei: Nilson, olhe para ali, é Jesus. Que coisa extraordinária. Eu devo estar sonhando, e isso deve ser uma idioplastia, a projeção do espírito generoso de Joana de Ângeles. Então, quando falava, de repente já não estava no ar, estava a alguns metros, e olhava, estando quase de costas na inclinada, olhava na minha direção, fazendo um ângulo reto com o ombro direito. E então eu vi a cabeleira na tonalidade do ouro velho, os dois olhos transparentes, como duas estrelas que fossem colocadas no céu da face, a barba longa, o cabelo partido ao meio, encaracolado, um sorriso leve, algo melancólico. E então, automaticamente, eu me ajoelhei. Atavismo da religião que eu trazia no cerne da alma, desde várias existências pregressas. Ajoelhei e me disse: Jesus. Então eu ouvi uma voz dúlcida, como uma flauta que se ouve a uma distância. E a voz dizia: tu me amas? Era uma interrogação. Eu me lembrei que ele houvera perguntado a Pedro 3 vezes, no longo caminho, quando se aproximava o holocausto. E eu então coloquei a mão no coração e disse: o Senhor sabe que eu amo. Então ele me disse: se tu me amas, perdoa a todos aqueles que te maltratam, daqui ou de lá. E eu me lembrarei de ti. Tu me amas? E eu disse: com certeza. Então perdoa aqueles que te feriram ou que te magoaram no tempo passado. Eu fiz um retrospecto mental e não encontrei ninguém. Ninguém nunca me magoara. Eu era tão jovem, era sonhador, tinha o meu inferno particular, mas era só meu e de minha mãe. Então eu disse: o senhor sabe que ninguém nunca me feriu, mas perdoarei. Tu me amas por 3ª vez. Eu disse: amo. E se for necessário, eu daria a minha vida. Se tu me amas, e se tu darias a tua vida por mim, perdoa a quem te ofender. Eu abaixei a cabeça e disse: prometo. Prometo perdoar. E ele disse: perdoa-te a ti mesmo. E ama sem esperar nada. E eu me lembrarei de ti. E desapareceu. Era a entrada do paraíso. Porque no dia seguinte, quando me apareceu o amigo espiritual, eu estava tão feliz. Essa plenitude interior, quase um êxtase. Então eu olhei para o espírito e lhe disse com a alma: muito obrigado por você existir. A você eu devo a minha pequena evolução, porque graças à sua presença eu tenho conseguido não me comprometer, porque eu sei que um passo em falso e você me pega. Então eu agradeço muito ter conseguido chegar até aqui, chegar até esse momento, sem um comprometimento pior. Você é meu irmão. E eu lhe suplico perdão pelo mal que lhe fiz. E nunca mais eu voltei ao inferno. Desde aquele momento, passaram-se os anos. 40 anos após a primeira visão,
Ele me disse: eu vou libertar-te. Tu não me convenceste, mas tu me venceste. Eu vou deixar-te por uma temporada. Depois eu volto. E eu quase senti saudade, porque nós nos acostumamos com tudo. E ele se foi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu disse: o que é que está faltando? Está faltando algo. Era a presença desse anjo tutelar. Porque a dor é a bênção que Deus coloca no caminho dos seus eleitos. O céu e o inferno hoje, poderíamos dizer na linguagem moderna da psicoterapia, são os nossos demônios. Esses demônios internos, que vão além daqueles outros demônios que nós vemos no Evangelho de Jesus, quando ele entra na cidade de Gercesa, ou Gadara, e um túmulo arrebentado dos antigos gregos, das 10 cidades que ficavam no lado oposto da Palestina. Jesus de Nazaré, grita ele, que tens tu contra nós? E Jesus lhe pergunta: quem és tu? A mim me fascina esse diálogo, como outros. Tu e nós somos legião, porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Legião, em nome de meu Pai eu te digo, sai dele. E aquele homem transvariado que apedrejava em Gergesa, e era também apedrejado, recupera a luz e sai do seu inferno para o céu da saúde, corre, vai na direção da cidade cantando aleluias e pedindo às pessoas. Quando ele vai chegando, a suave figura do homem que dividiu a história da humanidade. E os gadarenos estavam ali à volta, porque houve um diálogo. Não nos mandes ao Hades, não nos mandes ao inferno, pelo menos deixa-nos tomar os porcos que aqui pastam. É claro que os espíritos não entram nos animais, mas ao se afastarem, a bulha que provocaram, o clima, a psicosfera assustou os porcos, porque os gadarenos eram criadores de suínos. E eles se atiraram ao mar. As carnes brancas ensanguentadas ficaram nas pontas das penedias da rocha vulcânica. E eles ficaram assustados de perderem o rebanho. A vara que se precipitou no abismo agora estava morta quando chegou estranho e diz: eu venho. Não nos interessa. Volta para Israel, porque os israelitas detestam os porcos, são animais imundos, dentro da sua tradição bíblica, tem as suas razões. Volta, já basta o prejuízo que nos deste, mas eu venho trazer, não nos interessa o que viesse trazer, foge. E Pedro, que estava ao seu lado, irritado, eu gosto muito de Pedro porque tem um pouquinho dele, eu tenho a sombra de Pedro, a sombra junguiana, pegou e disse: Senhor, alguém deu-lhe uma pedrada, logo em Pedro, não acertou diretamente, mas raspou bem perto. Senhor, faze descer uma chama do céu para eliminar estes miseráveis. Então eles gritaram: não, estavam diante de um mago, havia libertado o enfermo, havia feito a vara tombar no abismo. Não nos faças mal, nós não queremos nada, somente não queremos nada contigo, deixa-nos em paz. E Jesus tenta mais, não tem mais nem menos. E ele volta, e aquele povo de Gadara havia trocado Jesus pelos porcos. Como a maioria de nós ainda hoje, vitimada pelas paixões inferiores, negocia os tesouros que nos escapam e afastamo-nos daquele que é a vida eterna, daquele que tem a paz para nos dar, e como bom pastor é também a porta das ovelhas. Pode carregar alguma de nós que se extravie, deixando 99 correndo riscos. Então, na atualidade, o inferno perdeu as características antigas. E o Papa João Paulo II, na década de 90, conforme
foi anunciado pelo Observatório Romano, declarou que o céu e o inferno já não são lugares geográficos, porque não existe nem no alto nem abaixo. Estamos no infinito. O céu e o inferno são estados de consciência. Por isso que a consciência do culpado é um verdadeiro inferno. Deveremos perdoá-los. Eles não sabem exatamente o que estão fazendo. É necessário compreendê-los, mas também é indispensável darmos-nos uma nova chance. As dores pungentes que nos infernizam a alma, os apelos tormentosos que nos tiram a alegria de viver, têm as suas origens, como sabemos nós, os espíritas, em atos do passado que não podemos remover. Está no livro do nosso destino, sorrir chorando, as noites indormidas, as dores mal sofridas, que talvez ninguém saiba, constitui-nos um caminho depurador. Ainda mais hoje, durante as crises, especialmente a crise básica, que é de natureza moral, de onde nascem todas as outras crises. Faz parte esta e aquelas como consequência, com as ameaças de peste, de contaminação, com as ameaças terríveis, como está muito bem desenhado em Marcos 13, no sermão profético. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois que se não fosse por intervenção do Pai, ninguém escaparia. Nesse notável sermão profético, que fala da epidemia que um dia viria à Terra, e já vieram várias. E, por certo, estaremos diante de novos desafios que a ciência está tentando impedir, mas que o nosso psiquismo está atraindo. A nossa vibração nesses organismos unicelulares, os vírus, que são as primeiras formas de vida quase de vida animal, da vida futura, que nos irá constituir os biótipos do amanhã, sustentados pela nossa volúpia do desejo, pelos prazeres mórbidos e insanos, pelo desequilíbrio da nossa mente, geradora de problemas e de tormentos para todos nós, vitaliza, fortalece, e as ameaças pairam no ar, convidando-nos à reflexão. Eu sou bom pastor, eu venho para aqueles que me amarem, certamente, diria ele hoje. Mas é necessário considerarmos que o fardo que ele nos oferece é suave. Seu julgamento é leve ou vice-versa. O fardo é leve, o julgamento é suave. E nós poderemos avançar, auto-perdoando-nos, perdoando a todos e caminhando na direção do infinito, porque o reino dos céus está dentro de vós. O notável Leon Tolstói, em um livro que se tornou uma profecia, publicado no século XIX, logo por volta de 1902 aproximadamente, diz que o reino de Deus ou dos céus está dentro de nós, e a sua profecia, convidando as criaturas para entronizarmos Deus no íntimo do nosso coração, é tão válida hoje, como ontem sensibilizou Gandhi. Aquele escreveu mandando um livro, quando estava no Transvaal, na África do Sul. Sensibilizou a Martin Luther King Jr., quando ele mandou para o jovem religioso americano este convite para que entronizasse o reino dos céus dentro do seu coração. A Madre Teresa, a Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. É natural e necessário que entronizemos o reino de Deus em nós, em nosso íntimo. E o inferno hoje cederá o lugar ao céu da consciência tranquila de vítima, da consciência dedicada de quem serve, e de quem serve chorando, com muito mais satisfação do que quem serve pelo prazer, porque está disposto e saudável para servir. Então, nesta oportunidade, quando nos sugere o tema para falar sobre céu e inferno,
Hoje, em nossa atualidade e amanhã, recordemo-nos que a nossa consciência, conforme Carl Gustav Jung, chega à sua plenitude quando consegue harmonizar os conteúdos psíquicos com o nosso ego, quando consegue fazer que o ego esteja em perfeita harmonia com o self, quando o eu transitório chegue a coincidir com a proposta de amor e de abnegação do ser que somos no corpo em que temporariamente estamos. Será difícil? Não, basta querer. Porque também os anjos do Senhor estão conosco e eles nos convidam a vivermos desde agora a era da fraternidade, a descobrirmos os invisíveis, nossos irmãos perdidos no anonimato da nossa estupidez, a atendermos aqueles que sofrem, a trazermos um pouco da nossa mensagem de simpatia, trazermos uma proposta bem especial, falar ao coração do indivíduo e irmos além do que promove o primeiro mandamento, oferecer ao próximo aquilo que gostaríamos de receber. Pois eu irei adiante com a moderna proposta sociopsicológica, oferecer ao indivíduo o que ele quer, e que talvez não seja bom para mim, mas é bom para ele, desde que seja prometido e promocional para a sua felicidade. Este é o momento de sermos felizes e de dizer que a felicidade é possível, já que estamos na rota segura do reino dos céus. Muito obrigado.